Diz assim a palavra de Deus: meus amados irmãos, não se deixem enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Amém. Meus irmãos, aparentemente nesses versos 16 ao 18, parece que Tiago está falando algo desconectado com tudo aquilo que a gente viu até agora. Mas na verdade, veremos hoje à noite que esse trecho ele está interligado, não só pela proximidade desses versículos com os anteriores, mas principalmente pelo conteúdo. Na sessão anterior, Tiago, como autor dessa carta pastoral, ele fala da origem do pecado e da tentação, onde vimos na semana passada sobre a impossibilidade da autoria divina quanto ao pecado, quanto à maldade ou quanto à tentação. E Tiago não está satisfeito, para deixar claro que quando alguém for tentado, jamais pode pensar que Deus é o autor da tentação, porque ele não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas ele traz mais luz nesses últimos versos, dos 16 ao 18, a este respeito. Ele quer enfatizar uma grande verdade acerca da bondade de Deus. Então ele não é só o autor do mal, mas pelo contrário, Ele é o autor, ou melhor dizendo, a fonte de toda bondade. Verso 16, ele disse: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Se enganar do quê? O que vimos, como eu disse, na semana passada, que Deus não é tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Pelo contrário, Tiago vai dizer que Deus é o doador invariável de boas dádivas para todos os seus filhos. É o mesmo doador generoso, lá do versículo que nós vimos no comecinho: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá de maneira generosa a todo aquele que pede. Ele está disposto a dar mais do que você impedir. É o mesmo Deus. E aqui ele está dizendo dessa boa vontade, que Deus se deleita em fazer isso. Deus está mais disposto, preste bem atenção nisso, em dar qualquer bênção para os seus filhos do que você está disposto a impedir. Eu vou ler um trecho de um puritano, Stephen Charnock. Olha a profundidade que ele diz a esse respeito, do deleite que Deus tem como Pai perfeito em dar toda a boa dádiva aos seus filhos. Abre aspas: Deus se deleita em comunicar sua bondade. O seu prazer em demonstrá-la é maior do que o nosso prazer em recebê-la. Ele não esconde os seus tesouros como se tivesse inveja deles. Antes, ele se regozija em compartilhar suas riquezas. Ele se deleita no clamor dos homens por sua bondade, mostrando-se desejoso em conceder as coisas que lhe pedem. Fecha aspas. Tiago vai continuar dizendo do caráter desse Deus, e é a palavra que eu usei no comecinho, desse caráter invariável, desse caráter imutável, desse doador. Olha o verso 17, de novo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Olha a palavra toda e a palavra todo. Do alto, ou seja, de onde descendo do Pai das luzes, ou do Pai que criou as luzes no céu, que não muda como sombras inconstantes. E aqui, tanto no verso 17, depois a gente encerra no versículo 18, eu quero destacar 4 verdades, 4 fatos acerca dessa pessoa, acerca do caráter de Deus, do seu caráter bondoso, independente da nossa ingratidão ou da nossa maldade. Primeiro ponto, percebam comigo, nesse verso 17, o primeiro fato acerca de Deus: Deus dá somente boas dádivas. Ele dá somente boas dádivas.
Tudo o que Deus dá é bom. Tudo que Deus dá é bom, até mesmo as provações. Até mesmo as dificuldades que seus filhos passam, vêm das boas mãos de um pai. Elizabeth George, a gente colocou no Instagram da igreja, se você quiser essa oração. Ela, no seu livro Crescendo em Sabedoria e Fé, ela registra um profundo pensamento acerca das respostas das nossas orações, sob a perspectiva imensurável da bondade de Deus. Olha a profundidade dessa oração, abre aspas. Pedi a Deus força para que eu pudesse alcançar êxito. Fui enfraquecido para que pudesse aprender a humildade para obedecer. Pedi saúde para que eu pudesse fazer grandes coisas. Fiquei enfermo para que pudesse fazer coisas melhores. Pedi riquezas para que eu pudesse ser feliz. Foi-me dada a pobreza para que eu pudesse ser sábio. Pedi poder para que eu pudesse ter o louvor dos homens. Recebi fraqueza para que eu sentisse a necessidade de Deus. Pedi todas as coisas para que pudesse desfrutar a vida. Foi-me dada a vida para que eu pudesse desfrutar todas as coisas. Não recebi nada do que pedi, mas tudo que precisava. Quase que a despeito de mim mesmo, minhas orações não respondidas foram respondidas. Eu sou, dentre todos os homens, o mais ricamente abençoado. Fecha aspas. Às vezes nas nossas orações pedimos pedra e Deus nos dá pão. Às vezes em nossas orações pedimos cobra e Deus nos dá peixe. Você não tem ideia do que pedir, você não sabe pedir. Nós vamos ver Tiago nos ensinando. E muitas vezes nós não recebemos porque somos egoístas naquilo que nós pedimos, e graças a Deus Ele não nos dá em conformidade àquilo que nós pedimos, Ele nos dá o que nós precisamos. Ele dá exatamente o que você necessita, porque ninguém te conhece melhor do que você mesmo, do que Deus, e ninguém conhece as suas necessidades do que esse Pai. Segundo ponto, Deus não só dá o que é bom, mas Ele é generoso, e Ele é constantemente generoso. O verbo descendo do Pai das luzes significa que Ele continua sempre descendo. É o que nós vimos. Se você não tem sabedoria, continue pedindo, que Deus vai continuar te dando. E aqui é o mesmo significado desce das luzes, continua descendo. Deus não dá seus dons de maneira ocasional, mas constantemente. Assim como o seu caráter é constante, Ele está disposto a nos dar constantemente. Salmo 36, a segunda parte do versículo 6. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Se não fosse a constância desse caráter de Deus generoso na provisão de todo o universo, deixaríamos de existir. Tanto que você enxerga quanto que você não enxerga, de átomos e moléculas, não existiriam se não fosse esse caráter constante desse Deus provedor. Ele não é o Deus dos filósofos que criou o mundo e desse corda e abandonasse. Ele não é esse grande relojoeiro. Deus é aquele que criou o mundo e continua sustentando o mundo pela palavra poderosa do seu próprio Filho Jesus. Atos 14, verso 17. Contudo, não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Eu cresci num contexto agrícola, e como era bom a gente colher. E uma alegria ainda maior do que da quantidade que nós colhíamos era reconhecer a bondade de Deus, que dava tempo, que dava chuva no tempo certo. A minha primeira profissão é agrícola. Eu conheço técnicas agropecuárias, mas nenhuma técnica agropecuária até hoje sabe como criar chuva. E olha que nós estamos no auge
dos tempos modernos. Até hoje não se sabem como criar chuva. Até hoje nós dependemos não da meteorologia, que é algo que você tem uma provisão, na verdade uma previsão, né? Desculpa, a provisão vem de Deus, a previsão vem dos homens. Uma vez eu estava conversando com 2 pastores, aguardando uma reunião, e era uma época seca, e aí eu conversando com eles, eu falei, nós precisamos orar por chuvas. E aí um dos pastores olhou para mim e falou assim, não pastor, mas nessa época não chove. E eu respondi, é exatamente por isso que nós oramos. Porque se é uma época chuvosa, para que você ora? Não precisa de fé. Você vai orar exatamente pedindo a Deus ter misericórdia. Porque mesmo numa época que não chove, estava estendendo demais, porque nós somos responsáveis por todas as consequências que nós estamos experimentando, nos dias malucos que vivemos. Mas Deus continua cuidando da sua provisão. Deus continua sendo o provedor. E nós precisamos depender e orar para quando a chuva não vier, não porque não é época de chuva que não vem, é porque nós precisamos dela e Ele sabe. E Ele quer que seus filhos peçam e Ele dá de maneira generosa. Quando chove, a gente agradece, porque sabemos que é bondade de Deus. E Ele não está nem aí se aquele agricultor não agradeceu a semente que ele lançou no solo e que misteriosamente ele não cooperou com nada, mas ela cresceu, produziu, ele teve uma fartura na produção e ele nem sequer agradeceu. Deus continua sendo generoso com aquele agricultor malvado, ingrato, porque Ele é bom. A bondade de Deus não depende da nossa maldade, muito menos da nossa ingratidão, porque Ele continua sendo bom o tempo todo. Salmo 145, versículo 9. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas, até o seu lixo, quando você tira, eu não gosto de tirar lixo de casa, porque dependendo quando eu esqueço, está cheio de verme, até aquele verme é sustentado pela bondade de Deus. Até os anjos do céu só existem, só se movem e só obedecem a Deus pela bondade dEle. Desde o ser mais insignificante do planeta até o mais glorioso ao redor do trono de Deus é sustentado pela sua bondade. Terceiro fato, Deus não muda. O ser, a natureza, as suas características são imutáveis. Malaquias 3,6, um texto bem conhecido. De fato, eu, o Senhor, não mudo. E ainda bem, porque olha só a segunda parte do versículo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Se a bondade de Deus, se Deus acordasse como eu e você, um dia de bom humor, outro dia de mau humor, e Ele decidisse destruir tudo, nós não estaríamos aqui. Mas Ele não muda. A bondade dEle é imutável. E é por isso que Ele ainda tolera você. É por isso que Ele ainda é paciente com você. Porque Ele não muda. E é interessante que Tiago usa essa linguagem aqui da variação das sombras. Nós temos hoje de manhã nós vimos, né? Na nossa perspectiva terrena é como se o sol nascesse, né? E se fosse. Mas na verdade é a terra que gira ao redor do sol. Não é o sol que faz esse movimento. Hoje a gente tem essa tecnologia. Hoje nós temos esse conhecimento. Que até então, no contexto bíblico, as pessoas tinham essa mesma perspectiva, que não é errada. Então não é errado nós, na nossa perspectiva aqui, olhar, é o sol que está tendo esse movimento, na nossa perspectiva, no nosso ponto de vista, certo? Então você vê essa variação da sombra nos objetos. Você vê a lua em suas diferentes fases, que na verdade a lua não cresce ou diminui, não é verdade? Quando a gente fala lua cheia, lua minguante, e é interessante o efeito que ela tem nas ondas, até no corte de cabelo, né? Essa influência da lua, essa maravilha de Deus na criação. Mas a lua continua no mesmo tamanho. O que ela muda é a variação da sombra, da luz, do sol que ela projeta no nosso ponto de vista. E há um lado da lua que a gente desconhece, não é verdade? Até já foi tema de filme, né? O lado obscuro da lua. É o outro lado que a gente não vê o reflexo do sol desse lado daqui. Mas Tiago, ele usa a natureza com todas as suas variações. Você muda o tempo todo. Quantos cabelos brancos você tem? Ou no meu caso, quantos cabelos brancos está aumentando? Eu falo para a Vânia que eu quero ter logo cabelo branco, mas demora. Agora que eu estou tendo alguns nas laterais,
Demora no meu caso. Quanto você pesava ontem, talvez hoje você não pesa mais o mesmo peso. Ou você ganhou ou você perdeu. Às vezes quando eu falei, você acorda bem-humorado, no outro dia você acorda mal-humorado. Nós mudamos. Isso, no nosso caso, é bom, se a gente muda para melhor. Mas Deus, em contrapartida, não. Toda a criação está sujeita a variações e mudanças, mas o Deus Criador não muda. Não muda. Ele não pode mudar para pior, porque Ele é santo, nós já vimos isso. E Ele não pode mudar para melhor, porque Ele é perfeito. É por isso que você não pode falar que Deus é muito bom, porque quando você usa a palavra muito, é porque Ele ainda não é o que Ele deveria, mas Ele já é e basta. Por isso que Deus é, isso basta. Ele não é mau, Ele não pode mudar para melhor, porque Ele é perfeito. Ele é perfeito. Por isso a bondade não é como as sombras inconstantes, ou como o incrédulo inconstante, que tem dúvida acerca dessa bondade que nós já vimos, quando nos aproximamos de Deus para pedir. E Tiago vai chegar ao topo da bondade de Deus, mesmo que toda a criação ainda não seja suficiente para expressar toda a bondade do seu Criador. No verso 18, ele vai mostrar o ápice da bondade de Deus. Tudo que você olha na criação, no universo, na terra, seja no reino animal, vegetal, invisível, tudo que você vê é a expressão da bondade de Deus. Ele não tinha nenhuma obrigação de criar nada. O ser triuno de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, essa comunidade eterna que sempre existiu, não havia nenhuma insatisfação ou nada incompleto para que eles criassem alguma coisa para receber a adoração de criatura nenhuma, nem anjo. Deus não precisava, não tem necessidade alguma de nada. Ele simplesmente criou para manifestar da sua bondade. É por isso que todo homem é indesculpável, segundo Romanos capítulo 1, porque ele, olhando para a criação, ele sabe que existe um Criador, ele reconhecendo isso ou não. E Tiago vai dizer que diante de toda a criação de Deus, de toda a beleza, que apesar do dilúvio ainda nós temos as maravilhas no planeta, no universo, ele vai dizer que há uma forma do ápice da manifestação da bondade de Deus. Olha comigo no verso 18. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos, ou para que pudéssemos ser, como os primeiros frutos, talvez na sua versão, primícias, os primeiros frutos de tudo que Ele criou, ou as primeiras amostras da sua nova criação. Repetindo, de novo, a decisão, foi Deus quem decidiu. Não só criar, e aqui nós vamos como recriar. Deus decidiu. Repetindo aqui a ilustração do verso 15. Se você olhar lá no verso 15, ele vai falar acerca de gerar, quanto ao ato de gerar. Só que antes no sentido negativo, porque nós vimos que a única coisa que o pecado gera é a morte. E agora Tiago, no verso 18, ele fala nesse sentido de gerar, no sentido positivo, acerca da geração da vida, da verdadeira vida. Deus, por sua decisão ou por sua vontade pessoal. Eu não sei quanto a você, mas até a minha adolescência eu não via Deus como alguém que tinha vontade, uma vontade pessoal. E nisso nós refletimos, sermos imagem e semelhança de Deus, essa vontade que nós temos. Só que no nosso caso, a nossa vontade é sempre para o mal. Deus, a sua vontade é sempre para o bem. E aqui nós vemos Ele exercendo a sua vontade pessoal. Ele nos gera. E Tiago deixa implícito o que deixa aqui o chamado de Deus. Olha, observe comigo, ele fala que Deus, o Pai das luzes. Ele deixa implícito aqui o caráter desse Deus Criador que é Pai. E é interessante que é a primeira vez que ele traz esse aspecto de Deus, como Pai. E como essa vida é gerada em nós? Por sua própria vontade. Como isso é possível? Se você olhar dos versos 19, rapidinho na sua Bíblia, e pelo menos até o verso 25,
você vai ver a palavra repetida aí pelo menos umas 5 vezes, dependendo da sua versão. A partir do próximo domingo nós vamos ver como Tiago vai trazer de novo interligada essa palavra. E aqui nós vemos no verso 18, que Deus nos deu uma nova vida, baseada não em nossas obras, mas em sua graça. Como Ele faz isso? Como que o Deus Criador decide, sem qualquer obrigação para com qualquer das suas criaturas, gerar nelas filhos? Como isso é possível? Através da palavra da verdade. Verso 18, por sua decisão Ele nos gerou pela palavra da verdade. O que significa palavra da verdade? Efésios 2, 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. O que Deus faz para mudar esse quadro, seu e meu? 1 João 3,8, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Como que Deus faz isso? Através da palavra da verdade. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, por intermédio da palavra da verdade, Ele manifesta a sua bondade para as suas criaturas. Notem que a palavra, como eu mencionei, vai ser um tema que Tiago vai trazer aqui, especialmente se você vive essa palavra. Se você é filho dessa palavra da verdade, você vive em obediência a essa palavra. Mas que palavra da verdade é essa? Finalmente, é o único poder sobrenatural capaz de transformar filhos das trevas em filhos da luz. É o único poder sobrenatural capaz de transformar filhos da ira em filhos do amor. É o único poder concedido a nós, vasos frágeis. É o único poder onde Deus transforma filhos do diabo em filhos de Deus. Que poder é esse? Que palavra da verdade é essa? Somente o Evangelho glorioso de Cristo Jesus. Não está na educação, não está na política, não está no conhecimento humano, está tão somente no Evangelho glorioso de Cristo Jesus. Colossenses 1,5. Por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito do qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Efésios 1,13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Quando este Evangelho, meus irmãos, é proclamado, Deus, através de seu Espírito, gera no pecador um novo coração, uma nova natureza. Ele transforma esse pecador em uma nova criatura, essas primícias, essa recriação de Deus. Ele começa em nós e depois ele vai fazer no universo. Através da palavra da verdade. Quando proclamada, ela não resulta em morte. Ela não resulta em morte. Como fruto do pecado, lá do verso 15. Ao contrário, ela gera filhos verdadeiramente vivos. Todos nós nascemos como zumbis, fisicamente vivos, mas espiritualmente mortos. Somente o Evangelho glorioso de Deus gera vida em mortos. É quando Jesus disse que ouvirão, todos que ouvirão a minha voz, a minha palavra, serão ressurretos, não só quando Ele voltar, agora nós somos ressurretos em Cristo Jesus, porque de fato a vida divina de Deus habita em nós, através do seu Espírito Santo. E é aqui que nós vemos o ápice da bondade de Deus, na redenção de suas criaturas. E é aqui que nós vemos a maior dádiva, o maior dom perfeito, a maior bondade que Deus podia manifestar,
que é dar o seu filho. Quando Jesus conversa com a samaritana, ele vai dizer, se você conhecesse o dom de Deus, o presente de Deus, dado a homens ingratos e maldosos, nem mesmo o universo, nem mesmo todo o universo criado, e toda a bondade de Deus manifestada aos nossos olhos visíveis, se compara com a grandeza da generosidade de Deus na dádiva do seu próprio Filho por pecadores como você e eu. É por isso que quando nós temos o Filho, nós temos tudo. É por isso que quando nós não temos o Filho, nós não temos nada, nem que seja termos o mundo todo. Novamente, vou citar esse puritano, Stephen Charnock. Mais uma vez ele fala com beleza e profundidade. Eu queria que você tivesse paciência ao ouvir esse trecho. Olha a profundidade desse dom, do que significa Deus dar o seu próprio Filho a nós. Abre aspas. Nenhum presente melhor poderia nos ter sido dado, até mesmo por Deus. Aqui temos um presente de valor infinito. Milhões de mundos não poderiam se comparar a este dom. Os milhares de anjos não podem se comparar a ele. Estamos falando do unigênito do Pai, o único em quem ele focou todo o seu deleite. Este Filho condescendeu em suportar as fragilidades da vida humana, ser feito maldição e também sofrer e experimentar o cálice amargo da morte por um mundo degenerado. E mais ainda, pois a bondade divina ressuscitou e exaltou o Filho, não somente para si mesmo como Redentor, mas também a nós como seus redimidos. Portanto, a bondade divina foi nele centralizada, tanto em sua cruz quanto em sua coroa. Nós compartilhamos com os méritos da sua humilhação, assim como nas glórias de sua coroação. Ao nos dar seu Filho, Deus se deu a si mesmo. Ele é nosso Deus. Em Cristo nós herdamos todas as coisas. O que mais a bondade divina poderia fazer por nós? Poderia existir algo de maior valor para Deus nos dar que a si mesmo? Fecha aspas. É por isso, meus irmãos, se você não entende isso pela graça de Deus, você vai ser o maior ser humano insatisfeito do planeta Terra. Se Cristo não é tudo na sua vida, e se você ainda não entendeu que o que Deus tinha de melhor Ele já nos deu, o melhor de Deus não está por vir, já veio, você vai continuar insatisfeito e vai tentar alimentar o seu coração insatisfeito com coisas nessa vida que não vai te dar satisfação nenhuma. Se Deus não é tudo na sua vida, esqueça, família não vai ser, status não vai ser, riqueza nenhuma, material ou monetária vai ser, saúde nenhuma nessa vida, esposa, filhos, nada disso te satisfaz. E eu caminho para a aplicação, perguntando a você: você é uma pessoa bondosa? Será que as pessoas que convivem com você percebem em sua vida a bondade de Deus? Será que esse Deus generoso que constantemente abençoa, você é uma pessoa generosa que constantemente abençoa, especialmente os ingratos e os maus? Você murmura mais do que agradece por tudo que tem e por tudo que é? Você está satisfeito hoje com quem você é e com o que você tem em Cristo? O seu agir no mundo é mal ou bom? Produz vida ou morte? Meus irmãos, a igreja cristã é a grande responsável por transmitir a bondade de Deus a esse mundo mau e ingrato. Nós temos esse desafio. Se dentro dessas quatro paredes nós não nos amamos sacrificialmente, nós jamais daremos um testemunho digno para qualquer pessoa lá fora parar e ouvir. Esta é a marca dos discípulos de Jesus, o amor. Um amor sacrificial.
O nosso maior ato de bondade com quem quer que seja é vivermos esse Evangelho, proclamarmos esse Evangelho, não só com as nossas palavras, mas especialmente com as nossas atitudes. Deus nos trata com bondade, sejamos então bondosos. Deus nos trata com amor, sejamos então amorosos. Deus nos trata com perdão, sejamos então perdoadores. Deus nos trata com paciência, sejamos então pacientes. Se de fato Deus é o nosso Pai, nós o imitamos, não é verdade? Os filhos parecem com seus pais. Se Deus de fato é o nosso Pai, nós o imitamos, a maneira com que Ele age, expressando a sua bondade, como eu disse, começando com os nossos irmãos na fé. Começando com os nossos irmãos na fé, a ponto de testemunharmos para os de fora. E eu encerro com 1 João, capítulo 2, verso 6, que diz o seguinte: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos pela tua criação, te agradecemos pelo plano redentor que nós temos em Cristo Jesus, na sua recriação, por fazer de nós as primícias, os primeiros frutos desse novo mundo que virá, esse reino que Cristo estará regendo, não só agora do teu lado direito, mas exercendo Ele aqui na terra, uma terra recriada, onde junto com eles reinaremos. Pai, nós queremos mais uma vez te pedir perdão, se não somos gratos como deveríamos, diante de tudo aquilo que nós ouvimos hoje à noite. Se nós ainda não manifestamos, Pai, um coração grato diante de toda a bondade imensurável que o Senhor tem manifestado, especialmente em Cristo Jesus. Pai, nós pedimos, ajuda-nos, conceda-nos a graça de sermos, de alguma forma, a expressão da tua bondade com o mundo lá fora, especialmente com aqueles que são ingratos, especialmente com aqueles que são maldosos, e que a nossa atitude com eles possa instigar neles a tua graça e a tua misericórdia, a ponto deles conhecerem essa palavra da verdade que um dia nos mudou e nos transformou. Te louvamos, Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, e nós te bendizemos pelo teu caráter imutável. Louvamos o Senhor pela tua bondade imensurável e imutável, que nos sustenta apesar e a despeito de nós. No nome do nosso amado que nós oramos e te agradecemos. Amém.